Olá, pessoal! Boa noite a todos. Que prazer ter vocês aqui para assistir uma live maravilhosa com um tema interessante. Tenho certeza que tem várias pessoas aqui que já passaram por situações desafiadoras e querem, de alguma forma, ser ajudadas e também compreender como que é a questão de ser empata, ter essa sensibilidade ou ser esponja. Quais são as dificuldades que pessoas que têm essa sensibilidade enfrentam? E como buscar esse autoconhecimento para compreender melhor quais são os mecanismos, quais são os gatilhos e também equilibrar para você se fortalecer e viver bem no seu plano físico aqui, nesse plano material que a gente precisa ir ao mercado, precisa ir no shopping, a gente quer se divertir. Então, hoje, essa minha convidada é maravilhosa, mas antes de chamar ela, eu quero dar um recadinho muito interessante, que dia 13/3 eu vou iniciar uma mentoria maravilhosa com 2 terapeutas excelentes. Então, nós vamos fazer um trabalho de autoconhecimento profundo. Nós vamos ajudar essas pessoas que vão comprar a mentoria por um período de um mês. Então, todos estão convidados para buscar essas ferramentas de autoconhecimento. Então, deixa agendadinho aí na sua agenda para não perder. Dia 13/3, eu vou iniciar a live da mentoria Ame-se. Então, vai ser 3 dias de live e na quarta-feira à noite eu vou abrir o carrinho para oferecer essa mentoria maravilhosa. Eu aguardo todos vocês, hein? E se você quiser também adquirir seu mapa numerológico, buscar essa ferramenta de autoconhecimento profunda, você faz uma vez e você consegue compreender seus desafios, as suas qualidades, os seus talentos, qual que é a sua missão de vida aqui. Você recebe também uma psicografia do seu mentor espiritual. Você tem vários, mas aquele que está na frente do trabalho vai te enviar uma mensagem. Então, ofereço como um presente, como um bônus para você. Você ficou interessado? É só você me chamar no WhatsApp ou no Instagram. E também tem um trabalho maravilhoso do Washington, que apresentou a live com Wagner Borges. O Washington que faz desenho do seu mentor espiritual, desenho do guia. É só entrar no Instagram dele e solicitar. Então, é um trabalho junto com a espiritualidade e é maravilhoso saber quem que está à frente de nós, nos ajudando, né, à frente do nosso trabalho aqui no plano físico. Mas agora eu vou chamar a Kátia Digiaimo. O nome dela é diferente, nós vamos entender porque ela é terapeuta prânica, ela faz esse trabalho maravilhoso. Ela tem também o canal dela no YouTube, Empatas, por Kátia Digiaimo. Então, já aproveita, se inscreve lá que tem vários vídeos maravilhosos, mas já vou chamar ela aqui, hein? Oi, Kátia, boa noite, tudo bem? Boa noite Priscila, boa noite todo mundo aí que está no canal assistindo. Primeiro, gratidão, né, por esse convite, por estar aqui falando sobre pessoas empatas, esponja, médios esponja, né, e Sim. pessoas sensíveis demais. Gratidão pelo convite, né, por estar aqui nesse canal também, que é sagrado, encantado, é uma delícia. Eu falei, Pri, quando você me convidou, eu achei assim, eu falei para você nos bastidores, eu Foi. falei assim, como é gostoso a gente chegar num lugar onde a gente encontra um carinho, como se a gente chegasse na turma da gente. Sim. É como se a gente tivesse reencontrado pessoas queridas. E foi assim que eu encontrei você. Eu Com comentei, é como certeza. se a gente chegasse na turma da sala de aula, que a gente já assistiu aula em turmas passadas e a gente se reencontrasse.
E foi assim que eu fiz com a Priscila. Foi um carinho, foi gostoso. Então, muita gente que você já entrevistou, eu falei, puxa vida, eu conheço, 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 conheço. Falei, nossa, eu estou na minha turma, Pri. Foi Então, mesmo. foi muito gostoso, assim, poder encontrar todo mundo e falar assim, nossa, essa turminha aqui é do bem. É do bem. Eu tô em paz, estou aqui para aprender também. Não só falar, mas também para aprender com todos que passaram por aqui. Olha, eu que agradeço, Kátia, porque foi um prazer conhecer você. Admiro muito o seu trabalho, porque ser empata, ser médio esponja, é um desafio diário que você precisa buscar sempre esse autoconhecimento profundo para você conseguir entender as suas emoções, as suas energias. E para você, Kátia, como que iniciou esse trabalho de você buscar a espiritualidade, buscar esse autoconhecimento? Quando que iniciou? Fala um pouquinho sobre você. Eu acho que o autoconhecimento aconteceu desde o princípio, assim, Sim, Priscila, porque quem é empata sabe o quanto é difícil esse percurso que a gente faz na estrada da vida. Você se sente doente, você se sente muito, às vezes, prostrado, às vezes cansado, às vezes dolorido, sim, às vezes é muito desgastante quando você não entende por que que você é tão diferente das outras pessoas. Por que que eu falo diferente, né? Porque você vai a ambientes como todo mundo sim. e você olha para o lado, as pessoas estão lá curtindo os ambientes, estão inteiros, e você olha para uma pessoa empata, você meio que identifica uma pessoa empata, porque ela está esgotada. Você olha para ela numa multidão, você parece que consegue perceber. E um pouco de mim era assim, eu ia em ambientes, Pri, acabava sendo cômico, porque eu desmaiava nos ambientes. E acontecia de eu passar muito mal mesmo, e não Sim, era agradável, né? Eu ia em casamento, a igreja virava porque alguém desmaiou lá atrás. Eram processos bem complicados. Eu, dentro da minha casa, eu desmaiava. Se acontecia alguma coisa dentro da minha casa, uma discussão, alguma coisa assim, podia ver que a Kátia estava desmaiada no banheiro. olha. Acontecia E da minha sempre mãe, do foi meu pai, assim, Kátia, desde a infância? desde a Essas... infância, Sim, desde a infância. Mas nunca soube o que que era. Eu nunca entendi por que que eu era assim. E eu tinha muitas situações espirituais sim. que aconteciam comigo. E eu nunca soube por que que era. Eu era a esquisita. Quem é empata aí sabe dizer que um pouco Sim, o que que é esse processo. Então, eu digo que até 49 anos, eu fui meio que me debatendo com isso. Chegava um tempo do ano, assim, eu vou falar de ano, etapa, sim. porque eu falava assim, nossa, eu preciso ir no médico, porque eu estou sentindo isso, 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 isso. Começava a doer as coisas, uma hora era o coração, uma hora era um processo de alergia, uma hora era alguma coisa, e eu falava assim, meu Deus, já vai começar a minha rotina de ir a médicos. E aí um dia eu tive que ouvir do médico que eu estava com um chilique, vamos dizer, eu estava com querendo chamar atenção. E Entendo. eu falei, meu Deus, chamar atenção, eu estou numa fase tão boa da minha vida, eu estou feliz, eu não tenho nada que eu precise chamar atenção de ninguém, porque eu não estou passando mal ao ponto de precisar chamar atenção de alguém. Não é esse o meu problema. Eu realmente sinto no corpo coisas que não são minhas. Entendo. Até teve uma postagem próxima desses dias que eu falei: eu sinto coisas que não são minhas, eu sinto pensamentos que não são meus, eu sinto dores que não são minhas. Então, a minha busca começou de fato em 2016, que eu comecei a aprofundar
no estudo de terapia prânica, Sim. de aprofundamento no espiritismo mesmo. Então, tudo que vocês podem imaginar, estudei conscienciologia, Saulo Calderon foi assim, eu falo que foi meu mestre, eu falo para ele, Saulo, caiu do céu, super indico o trabalho dele, porque Sim, ele é uma maravilhoso. pessoa super devagar ele estuda espiritualidade com simplicidade. Eu falo do carinho que ele passa, né, essa espiritualidade. Então, foi estudando tudo isso, mas assim, eu estudava espiritualidade, espiritismo, mas eu não conseguia entender por que esse processo de empatia acontecia comigo. Então, eu cheguei a ter sensações, Pri, de que eu estava sofrendo infarto. Sim. Só que chegou um ponto que eu falei assim, eu estou sentindo coisas que não são minhas, eu vou no médico e faço exames e não detecta Não, nada, porque eu não isso. tenho nada. Sim, no físico não tem nada. No físico, o que eu comecei a entender a partir de 2016 é que o que acessava em mim eram energias Isso. das pessoas. Sim. Energia de pessoas físicas e pessoas não físicas. Sim. E aí eu comecei a entender esse processo que acontecia comigo. Às vezes eu entrava na energia de alguém que estava próximo a mim e eu simplesmente começava a sentir o que a pessoa estava sentindo. E aí foi como se tirasse um véu do meu rosto, da minha vida, e aí eu começasse a entender realmente o que estava acontecendo comigo. E aí essa doença, essa coisa que eu achava que eu tinha, que eu passei a vida inteira buscando coisas que não eram de fato minhas, eu comecei a entender que eu simplesmente entrava na energia das pessoas. Eu precisava daí entender como é que eu ia sair dessa energia. Isso. Né? Que eu era um polo, na verdade, um transformador, na verdade, de energia. Eu captava energia daqui e eu precisava transformar a energia, deixar a energia de lado, né? Sim. Limpar essa energia para poder ser a Kátia de novo. Sim. Então, a minha busca, depois, se vocês tiverem curiosidade, no site empatas.com.br, aí acho que é Kátia, vocês vão ver todo o meu trajeto de estudos que eu fiz para poder entender o que a Kátia fez. Por onde a Kátia passou, por onde ela andou, que eu deixei todo o rastro que eu fiz de coisas que eu fui buscar, de estudos que eu fui fazer para poder entender tudo o que acontecia comigo. Que foram muitas, né? Daí, porque eu não queria mais sofrer desse jeito, eu não queria mais. Um dia eu dei um basta, eu falei, eu quero parar de sofrer. Sim. Porque eu chegava a passar tão mal com enxaquecas, Pri. Posso te chamar de Pri? Pode, É mais pode sim, com carinhoso. certeza. Então, um dia eu preciso dar um basta na enxaqueca, porque eu não quero mais passar mal. Eu não quero mais sofrer do jeito que eu estou sofrendo. Então, foi onde eu olhei para a cura e não mais para a doença, não mais para o que eu estava sofrendo de ser intérprete daquilo que eu estava captando de todo mundo. E aí eu comecei a olhar para ser empata como uma benção e não como uma maldição, porque às vezes as pessoas falam para mim, Kátia, mas ser empata é uma maldição. Eu falo, não, gente, ser empata é um dom, é uma benção, porque você não precisa passar pela dor, pela doença. Quanto antes você entender qual é o seu propósito, qual é o seu processo, antes disso, você sai dessa transição que você está.
porque é como se te chamasse. Aprende, aprende. O quanto antes Sim. você aprender, mais rápido você vai sair desse processo. E nesse processo você consegue ajudar muitas pessoas, né, Kátia? Exatamente. Sim, é incrível. É como se você tivesse que sacudir, ó, Isso, para de sofrer para você poder sair dessa lama que você tá, né? Desse sim. sofrimento que você tá. Porque você tem dom, você tem cura com você. Ô, Kátia, mas para nós entender, assim, qual a diferença de ser empata, ser um médio esponja, ser um sensitivo? Tem Eu diferença? acho, eu acho assim, Pri, você ser esponja é quando você. Eu falo que é modo esponja e modo empata. Quando você está no Sim, modo esponja, é quando você não entende esse processo do que é ser empata. O modo esponja é quando você passa pelos lugares e você não sabe quem você é. sim. Então, você começa a captar. É que nem De tudo, né? Sim. você vai passando e vai grudando igual imã. Vai pegando tudo que é tranqueiro, Sim. Sim, tudo que é energia densa vai grudando em você, sim. porque você não está sabendo como lidar com aquilo, você não sabe, você não tem conhecimento da sua energia. Então você, aonde você passa, aquilo cola em você, você não está perceptivo aquilo tudo. Então você é um barco à deriva, você vai descendo o riacho lá como um barco desgovernado, Governado, sim. É bem isso entendeu? mesmo. Sim, Quando você se torna uma empata, você está consciente da sua condição sim. de empata, você começa a saber que você é um grande transformador, tá? Você sabe que você capta toda essa energia, então o que que você faz como empata? Você começa a buscar a fonte de Isso, energia. De onde eu capto energia? sim. Bom, eu vou buscar de fontes. Bom, eu troco energia com a Priscila, tá? Se a energia tem uma energia positiva, Priscila, ótimo, nós vamos trocar uma energia super legal. Nós vamos fazer um Uma aprendizado interação, aqui, sim. uma interação, ok. Agora, se a energia da Priscila for ruim, eu vou receber uma energia aqui péssima também. E nós vamos ficar trocando e a energia vai se equilibrar. Sim. Quem tem mais vai doar, quem tem menos Isso, vai receber. O que vai sim, acontecer é isso. sim. O ideal é que a gente receba sempre de uma fonte que tenha energia neutra, uma Sim, energia boa. Então, de onde eu vou captar energia? De elementos que são neutros, que são águas, que isso. são Sol, fontes, sim, sol, isso. Natureza, cosmos, sim, natureza. sim, Você vai para o vento, eu adoro vento, eu tenho sim. alguma ligação com vento. Eu amo lua, fontes de energia que são transmutadoras. Você vai buscar essa energia. Se estiver lá, ótimo, mas se você não estiver lá, você tem como se conectar com essa energia pela força do pensamento. Isso, com certeza. Você não precisa estar com o pé na areia, você não precisa estar com o pé na terra, mas se você não tiver como fazer isso, você pode se conectar pela mente, pela força do seu pensamento, né? Até porque a Basta você. mente, né? O nosso pensamento, ele não distingue o que é real, o que não é. Então, se Exato, você se conectar profundamente e se conectar com o mar, você imagina o mar, você sente o cheiro, porque você se recorda da lembrança. Então, você capta essa energia, né? exatamente. Então, Sim, você sabendo disso, você vai na fonte. isso. Você não vai pegar de quem está contaminado. Sim, Então, você vai buscar o quê? A energia da fonte divina, aquilo que está puro. Você não vai pegar de quem já está contaminado, mas você precisa saber fazer isso, isso. certo? Sim. Você não vai trocar com quem já está estropiado.
quem não sabe disso vai ficar nessa troca de energia que estrupiado para estrupiado. Ô, Kátia, e quem está aí passando por dificuldades e não sabe, será que eu sou empata? Será que eu estou sendo uma esponja? Quais são os sinais, os sintomas, quer seja no corpo físico, no emocional? Você pode falar um pouquinho para nós? Ai, é se observar. Sim, Eu acho que é como que você é naturalmente. Eu acho que a isso. pessoa primeiro tem que se analisar. Como que você é no dia a dia? Primeiro você tem que saber qual é o seu padrão diário, Isso. né? Você acorda bem, você passa o dia bem e à noite você cai um pouquinho. Como que você anota para você ter essa percepção de você mesmo, talvez fazer um exercício de anotação. Como que você se relaciona com as pessoas? Você é uma pessoa Sim, extremamente irritada? Você é uma pessoa extremamente ansiosa, nervosa, autocontrole? sim. Isso é importante a gente saber qual é o nosso padrão. Por quê? Porque esse padrão é o que vai contar na hora de saber se Fazer o ter essa parâmetro, né? Sim. ter um parâmetro de você Isso. mesmo. A coisa mais fácil de uma pessoa esponja ser usada pela Sim. Essa espiritualidade, influência, sim. a influência espiritual, Sim. para um joguete no meio disso tudo, porque o esponja, já que a gente é para-raio um pouco Isso. dessas forças, tanto físicas como não físicas, nós também estamos no meio de, como que eu vou falar? Energias de seres que não estão mais no planeta, no Sim. mundo físico. É, os Então, espíritos nós, encarnados, sim. encarnados e desencarnados. Então, nós Isso. podemos sentir essa energia também de pessoas que já desencarnaram. Sim. Eu comentei uma vez, eu senti como se eu tivesse tendo um infarto. Depois eu fui detectar que esse quase infarto que eu estava tendo era de um espírito que tinha desencarnado daquela forma. Então, eu captei o quê? A forma como uma pessoa tinha desencarnado. Isso. Então, como que a gente percebe isso? Estando atento ao nosso padrão. Sim. Se você não sabe qual é o seu padrão, como é que você vai avaliar, fazer a sua autoavaliação? Então, seria interessante você anotar isso. Porque o que eu falo para anotar? Por que eu peço para a pessoa anota? Anota como você é. Porque quando você traz isso para o consciente, você coloca no papel, você vai ter consciência de como você é realmente. Porque às Você vezes começa a se questionar, né, Kátia? Sim. você não tem essa consciência de como você é realmente. Quando você coloca no papel e você lê sobre você Isso. mesmo, é a sua visão de como você é. Você vai começar a ter uma outra visão. Sim. E, Kátia, é muito interessante que eu vou contar uma experiência que aconteceu hoje comigo. Hoje pela É. manhã eu saí e fui fazer exercício. Eu estava super bem, super alegre, mesmo com dor no meu corpo, que eu comecei segunda-feira. Eu estava alegre com o dia, sim, com a emoção tranquila, com bons pensamentos. Aí eu fiz uma ligação. Aí eu conversei com essa pessoa e senti que ela não estava bem, que ela estava angustiada, que ela estava triste. E pela energia que ela falou, eu desliguei o celular e me veio assim uma tristeza tão grande que o céu estava azul, mas aquele olhar meu diante do céu era cinza. Aquele sentimento assim, poxa, não faz sentido viver. Como que a vida não faz sentido? E começou a vir pensamentos na minha cabeça. Aí eu comecei a questionar e comentei até com meu companheiro. Falei assim, nossa, depois dessa ligação, eu senti essa emanação.
de emoção da pessoa, de sentimento e também energético. E muitos anos atrás, eu vivenciava essas experiências e não sabia distinguir o que era meu, o que era da outra pessoa. E lá no carro, eu falei assim, bom, isso não é meu, eu não estava assim. O que eu vou fazer? Vou chegar em casa, vou me cuidar, vou pensar sobre isso, emanar luz, fazer uma prece, tomar um banho, ouvir uma música tranquila e desejar que ela resolva essa situação da melhor forma. Porque eu também não posso trazer para minha vida essa responsabilidade dos pensamentos dela, me sentir responsável, porque aí eu vou começar a pensar isso o dia inteiro. O que eu posso fazer? Emanar luz para ela, que ela consiga trazer para a consciência dela esse amor, essa vontade de viver, enviar reiki. Então a gente tem que trazer esse autoconhecimento profundo. Como que eu sou no meu dia a dia? Quais emoções me afetam? Eu sou muito agressiva, eu sou muito controladora, ciumenta? Quais situações que eu vivenciei? O que eu senti na hora? Eu senti uma tristeza, uma angústia? Eu vivencio isso no meu dia a dia porque a gente acha que o plano espiritual nos influencia. Às vezes não nos influencia, mas esses seres nos influencia mais do que nós podemos imaginar, né? Né, Kátia? E quando você falou que você sentiu a energia de aquela dor de um ser desencarnado, eu vivenciei isso, que eu faço essa psicofonia, essa incorporação, e no período que eu estava aprendendo sobre mediunidade, eu sentia assim aquele impulso, aquela vontade de desistir da vida. E aquilo era tão forte que eu comecei a passar mal, comecei a me dar ataque cardíaco, meu corpo começou a suar, aquele desespero, aquela angústia. E eu fui no médico, não tinha nada no meu elétron, não tinha nada no meu corpo físico. E depois que eu fui aprender que essas influências eram dos espíritos desencarnados que já tinham desencarnado através da desistência da vida, praticaram com o corpo, e poderia ser com arma de fogo, com faca. Aí eu falei assim, poxa, quantas pessoas são tão sensíveis, são tão empatas, que acham que tudo é dela e às vezes pensa assim, nossa, eu tô a ponto de enlouquecer. Eu não tenho estabilidade, eu sou bipolar, eu não me reconheço, não sei quem sou. E o ponto-chave é você saber quem você é, o que você sente, como que você se comporta. Então, leva tempo, leva estudo e experiência no dia a dia, né, Kátia? Esse é o principal, Sim, Priscila. Por isso que você precisa se conhecer. isso, Porque você viu a experiência que você teve. sim, Quantas pessoas não trazem para elas essa tristeza, isso, e essa tristeza permanece pela vida, pela vida, porque exatamente. é uma porta de abertura que você dá para essa tristeza permanecer com você, e você achar que aquele seu mundo, se torna Sim, cinza. E na sim, verdade não é isso. Na verdade, você entrou no mundo do outro, isso, né? Então, sim, quando tudo isso aconteceu comigo, Kátia, que eu descobri sim, que esse véu descortinou, e eu abri o canal e eu comecei a gravar os vídeos, a intenção, Pri, foi justamente trazer isso para as pessoas. Vocês não precisam achar que estão loucas, que estão bipolar, que isso, são doentes, sim, porque a gente tem saída, a sim, gente está só aprendendo. Na verdade, é como se nosso corpo estivesse gritando sim, para aprender. para aprender. Não, você não está doente, não é seu. Você só está sentindo o que é do outro. Aprenda a lidar com essa dor, Isso, com essa tristeza, com aquilo que você está sentindo, para assistir o outro. Na verdade, exatamente.
Alguém perguntou para mim e falou assim: qual é a finalidade de ser empata? De passar por tudo que nós passamos. Sim. Na verdade, Priscila, você imagina uma pessoa como nós, você também, pelo que você me relatou, você é empata também em várias situações. Você imagina você passar por uma pessoa e sentir a doença dela, que às vezes a gente sente até as dores reais. É muito sente real. no corpo mesmo, é real. Você começa a sentir dores físicas. Isso. E você não está doente, mas você está com um alerta, passando e sentindo a dor do outro sem ter a doença da pessoa. Sim. É como se você fosse um detector da dor do outro. Sim. Então eu falo, você imagina uma pessoa que é médica, se ela tiver esse detector, Nossa. ela consegue identificar e tratar exatamente onde é o problema do outro. Sim. No mundo espiritual, como que as dessa pessoas... forma. Exato. Sim. Então, como é que nós estamos agindo aqui? Nós somos empatas, não é à toa. Nós somos sensíveis, não é à toa. Porque cada vez mais o mundo está vindo pessoas como nós. Eu estou falando e estou inteirinha arrepiada aqui. Sim. Por quê? Porque nós somos um canal da espiritualidade. Daqui a pouco nós estamos indo embora e estão chegando outros seres. Sim. Nós não vamos ficar eternamente aqui. Vão vir outras pessoas, vão vir outros seres e estão chegando novos seres. Você já viu a quantidade de autistas que estão vindo para o mundo? Sim, sim. Alguma coisa eles estão vindo para o mundo fazer. A gente não sabe o que é, mas eles estão vindo com alguma missão. Sim. A quantidade de seres autistas que estão vindo tem uma missão para eles. Com certeza. A gente não sabe qual é. Assim como vieram muitos empatas. Assim como vieram muitas pessoas com essa sensibilidade aguçada. E cada vez mais as pessoas estão sentindo outras pessoas. Isso está aflorando. Antigamente não se falava em pessoas empatas. Hoje muita gente está sentindo o que o outro sente de uma forma assustadora. Sim. Eu entro na psicosfera do outro e começo a sentir. Eu começo a perceber o que está acontecendo lá do outro lado do mundo, por um telefone, por um WhatsApp. Impressionante. Então, né, o que está acontecendo? Nós estamos realmente acessando as pessoas pela energia delas, de forma assim avassaladora. Ou a gente muda a nossa forma de agir, de ser e de pensar, né? Ou nós estamos muito transparentes. Não vai dar mais para esconder. Não, com certeza não, hein, Kátia? Eu vou aproveitar e falar um oi aqui pro pessoal do chat, estão animados, fazendo perguntas, já vou iniciar aqui as perguntas do chat também. Aqui o meu amigo Igor Ventura, tem live aqui no canal, tem corte do Igor, que fala sobre mediunidade, autoconhecimento. Canal maravilhoso, pessoal. Minha amiga Rá, Conexão Luz também, um canal maravilhoso. Tem a Dayana. Um abraço, Dayana. Aqui meu companheiro, Washington Souza. O Edson Lopes, um abraço, tá sempre aqui. A Mônica também, tenho certeza que a Mônica está aprendendo muito nessa noite. A Júlia também. A Dilma Oliveira, a Dilma é uma terapeuta maravilhosa. Um abraço para a Dilma, tem um canal maravilhoso também. Pessoal, não percam essa oportunidade, hein? Entra no canal da Kátia, Empatas. Vai lá que tem muito conteúdo excelente, vocês vão conseguir compreender as dificuldades através da experiência da Kátia mesmo. Então é maravilhoso você aprender com a experiência do outro, aí você adquire sabedoria. Você não precisa passar pela dificuldade. Olha que incrível, pessoal. Se você só ouve, observa
E anota tudo e fala assim, poxa, não dá mais para ficar assim. Vou agir agora, vou buscar esse autoconhecimento. Tem um Carlos aqui também. Um abraço, Carlos. A Maria. O pessoal aqui tá animado, hein? Kátia, a Rose. Oi, A oi, né, gente? Rita. Bem-vindos todos. Oh, com certeza. Aproveitem, façam perguntas. Tem uma pergunta interessante aqui da Graziele. Ela pergunta aqui, um abraço, Graziele. Como saber o momento em que devo procurar ajuda espiritual ou médica, já que as coisas se confundem e se mesclam? Para eu responder, vamos lá. Eu acho Sim. que você precisa primeiro entender qual é o seu processo, né? Que é aquilo que a Sim, gente estava falando. Ter isso. a consciência de quem você é, Sim, como é o seu padrão. Se você não tem aquele problema, por que que ele tá acontecendo com você? Eles se isso. mesclam muito. Então, observar em qual momento isso está acontecendo com você. Se é em determinado padrão, se chegou alguém na sua casa, se Isso. você foi depois, que nem a Priscila falou, aconteceu alguma coisa a partir de quando você encontrou alguém, essa pessoa tá do jeito que a Priscila comentou. Às vezes é um encontro, às vezes é um WhatsApp, Isso. e você entrou na energia da pessoa. Essa energia, ela se funde, e aí você traz para o seu processo. Se você não cuida da sua energia, isso pode acontecer facilmente. Então, como que a gente cuida da energia? Se a gente medita, se a gente está tomando conta, observando igual um filho, sabe? Sabe? Sim. Eu vou falar, eu sou neta, eu tenho uma neta agora Sim. recente, uma semaninha. Sabe quando você cuida de um bebê e você olha a fraldinha, se fez xixi, se fez cocô, você dá de mamar, é assim que a gente cuida da energia. É ou não é, Priscila? Eu Dessa estou forma. fazendo. Sim. Você olha a sua energia, você chega em casa, você não deita na cama, você vai tomar um banho, você está observando. No canal lá, Pri, tem Sim. uma meditação no youtube.com/empatas, tem uma meditação, ela está aberta, da cura prânica. É uma meditação que a gente faz para aumentar o chakra cardíaco, canalizar. Maravilhoso. Tem explicação toda da meditação. Por quê? Porque a gente faz essa meditação para fortalecer a nossa energia. Você faz a doação de energia para o Sim, muito planeta. importante. Sim. Você faz exercícios antes, está lá o exercício também. Então, quem para fazer isso? Às vezes eu falo com a Denise, minha instrutora também, eu falo, Denise, mas a gente ensina, a gente deixa gratuito no canal, tá tudo aberto, poucas pessoas fazem. Essa que é a verdade, as pessoas não se interessam em aprender, de verdade, fazer, pegar meia hora do seu dia e falar, eu vou fazer uma meditação. Eu vou fazer um exercício, eu vou fazer alguma coisa pensando na minha energia. No canal também, no site, tem a técnica do Saulo Calderon, que eu sempre indico. Eu falo, faça, a técnica funciona. Tem a técnica rápida, tem a técnica longa. Faça a técnica, vale muito a pena. Foi assim que eu comecei a ter energia. Se você colocar a sua consciência onde você quer energia, pensa que Isso. você quer a energia na palma das suas mãos, você vai sentir a energia aqui. É Mas é maravilhoso. imediato? É imediato? Não, é treino. Você vai Sim. fazer. Em breve eu vou dar um curso técnica de sentir as energias sutis. Eu Olha, vou divulgar no canal também. divulga É o sim. primeiro,
É o primeiro Sim, curso que eu vou fazer, vai ser divulgado, vai ser. Por quê? Porque a gente sente muito as energias mais densas, né, sim, sim. Priscila? São as primeiras que a gente sente. Então, para você sentir energia sutil, você precisa estar mais Mais conectado. sutil, mais conectada, sim. Então, a gente precisa desse tempo de se conectar. A gente precisa se conectar ao nosso divino, Com ao ser certeza. divino. Sim. E é muito interessante, né, Kátia, a gente pensar também sobre essa questão assim, ter consciência e ter a maturidade que nem tudo é o espiritual, nem tudo é o outro que está Não. provocando esse desequilíbrio nosso. A gente precisa pensar, bom, eu tenho essa autorresponsabilidade de cuidar do meu corpo físico, fazer exercício, me alimentar bem, porque a falta de vitaminas, a falta de minerais, eu posso adoecer. O meu corpo físico é uma máquina, eu preciso cuidar dele. Eu acho que uma das missões nossa é a gente sair daqui melhor, em termos assim, de amadurecimento, de olhar para o outro com amor, com empatia, mas também cuidar dessa Se cuidar. máquina que nos ajuda. E E não pensar, é, e não sim, é, Pri, porque a gente é terapeuta que a gente não adoece, não. Essa é uma das adoece, coisas. A sim. gente adoece. A gente adoece, sim. A gente está Terapeuta, encarnado, a gente está aqui no plano físico e a gente isso, está suscetível às coisas do mundo físico. sim, sim. Então não pensa que a gente é só porque é terapeuta, a gente está Espiritualista, livre. terapeuta, Não, nós não estamos existe encarnados, isso. nós estamos Sim. encarnados, nós estamos aqui na 3D e vamos passar por tudo que precisa. E ser terapeuta é um desafio, né, Kátia? Porque a gente precisa transmutar essas energias, olhar para a gente, fazer terapia com outros terapeutas, para a gente conseguir manter esse equilíbrio, se manter bem. Porque se a gente não cuidar da gente, a gente acumula e fica só carregando peso que não é nosso. Então, trazer essa consciência também. Poxa, eu preciso fazer um check-up. Eu preciso ver como que estão minhas mamas, meu útero, meu pênis, sabe? Da coisa mais simples. Por que meu cabelo tá caindo? Por que eu não tô enxergando direito? Por que eu Às tô com vezes a dor na gente precisa de um garganta? terapeuta, às Sim, vezes a gente precisa de um exatamente. terapeuta também. Então, Kátia, você cuidar do seu corpo físico, você cuidar do seu corpo emocional, você cuidar do seu espiritual. Então, a ciência, os médicos trabalham em conjunto com essa parte holística, com tudo isso. Não pode descartar, gente. A gente está trazendo esse tema que é muito importante, mas também para que vocês possam refletir que nem tudo é espiritual, a gente tem que trazer essa autorresponsabilidade e não jogar a responsabilidade nos espíritos desencarnados, nas pessoas encarnadas, porque se a gente está numa família que é desafiadora, a gente consegue. Esse desafio nos faz amadurecer, traz empatia, traz amor, misericórdia. A gente não está ali por acaso. E com certeza houve um planejamento para a gente aprender com aquelas pessoas. Então, vamos junto aprender, hein? Não é mesmo, Kátia? Sem dúvida. E eu vou te falar, ô Priscila, eu tive uma das experiências mais difíceis que eu posso falar que Sim, eu sim, tive com a empatia, vamos dizer, com sim. ser empata, foi o ano passado, um mês antes do Natal, foi com minha mãe teve o diagnóstico, ela é diabética e Sim. ela precisou amputar a perna. E o Desafiante, hein? diagnóstico muito desafiante. Sim. E eu fiquei com ela no hospital. Então foi muito sofrimento para mim, porque eu tive que auxiliar minha mãe a passar por essa etapa da vida dela. Sim. Ela teve que passar por esse sofrimento. Eu, junto dela, eu senti as dores que ela estava morais, Imagino. porque ela ia ter Sim. que perder parte do Isso. corpo dela. Junto com ela, eu fiz uma meditação, agradecendo tudo que o corpo dela recebeu, Isso. né? Daquela perna que ofereceu para ela o caminhar. A gente fez o Sim. Ho'oponopono juntas.
Depois eu fiz a meditação da cura prânica junto com ela. No dia seguinte ela fez a amputação, mas foi lindo ela poder agradecer aquele corpo que ofereceu para ela o caminhar, né? E depois ela teve problemas, alguns problemas, ela está viva hoje ainda, a gente ampara ela nas dificuldades, ela ainda não tem uma prótese, ela não anda, mas o sofrimento, a dor que ela sofreu, eu senti junto com ela. Você ter a decisão, você querer evitar todo aquele sofrimento, foi assim a dor maior assim que eu posso dizer que eu senti junto com alguém que eu amo e eu não pude fazer nada, Não. né? Evitar, não pude evitar. Então é muito sofrimento e a gente tem amor por aquele ser que ali é a mãe da gente. Com certeza. Então é muito difícil você sendo empata, você passar por isso e dar amor, dar suporte para aquela pessoa sem que ela sucumba, né? Para ela não sucumbir naquilo tudo. Não é fácil, gente, não é fácil, não. Mas é amor. Isso a gente só consegue com uma coisa: amor. Amor. Então é forte demais e a gente só consegue com isso. Sim. Com muito amor. E foi uma experiência sua, através da sua empatia, que foi tão marcante, porque você vivenciou todo o processo e até hoje vivencia para encorajar, para dar força para sua mãe, né, Kátia? Mas a gente não pode entrar no mundo deles e ficar. Isso, a e gente ficar, precisa exatamente. dar a sustentação e voltar para o nosso mundo. Sim, sim. Hoje eu estou falando com essa força. Sim. Na época foi muito difícil, Pri. Sim. Foi muito difícil. Então, assim, é forte? É. Mas a gente tem que ser mais forte do que tudo isso. Porque a gente sabe que a gente é um corpo. E a gente vai embora. Sim. Um dia E a o gente corpo vai embora. é emprestado. A gente não é o corpo físico, né? Isso que é maravilhoso. Então, a gente precisa ser forte para passar por essas Sim. coisas que a vida vai trazendo para a gente e a gente dá essa força para quem está do nosso lado, que a família é o nosso grupo kármico. Sim. É desse grupo que vem as maiores Lições, aprendizados. lições, né? aprendizados, Sim. é deles que vem essa maior luta que a gente vive. Então, quando eu ouço as pessoas falarem assim, ai, Kátia, mas eu não aguento, a pessoa está com um problema, ela vem despejar tudo em cima de mim. Às vezes aquela pessoa está precisando da sua força, que ela não tem. Então, dá um pouquinho da sua força. Depois você recupera lá no... Com certeza. Né? Recupera. Sim, e vamos aproveitar que a Rá fez uma pergunta que você falou sobre recuperar essa força. E ela pergunta aqui: quais são as suas práticas para continuar sentindo as energias e não se deixar se abater? Olha, eu faço muito as técnicas de movimentação de energia. Sim. Que é a MBA, o OLV, como a Nancy Trivelato traz no livro dela. Eu uso muito a meditação da cura prânica, Corações Gêmeos, ou a meditação que está no canal também, quem quiser praticar. Toda quinta-feira a gente faz online também essa meditação. Ela é muito bacana, quem puder fazer, faça, depois conta para mim o que achou, porque ela fortalece mesmo o chakra cardíaco e o chakra da coroa para depois enviar essa energia para o planeta. Isso faz uma reciclagem de energia e fortalece a nossa própria energia. Então, é uma reciclagem de energia mesmo, porque quando você doa energia para o planeta, você está transferindo energia e no fim ela ainda envia e recebe energia para a Mãe Terra. Então a minha meditação que o Mestre Shoa ele elaborou com muita sabedoria
para fazer com que a gente reabastecesse a nossa energia. Então, quem quiser conhecer, vale muito a Sim. pena, vale muito a pena. É uma meditação que eu recomendo. Quem puder, faça. Amanhã tem meditação. Oh, não podemos perder, hein, Kátia? Meditação online. Sim. E eu vou acrescentar algumas que faz todo sentido para mim, é praticar a empatia, sabe? De você olhar no olho do outro, na vida do outro, reservar um tempinho só para ouvir a história dessa pessoa que você aprende. Nossa, muito, é incrível. Você praticar o sorriso, praticar o abraço, praticar, mandar um áudio para a pessoa e falar para a pessoa o quanto que ela é importante, sabe? Você falar assim, poxa, tô com saudade de você, você me alegra. Mandar um abraço, você vai sentir aquela energia de bem-estar. Você ir para a natureza, você apreciar o céu, apreciar o vento, você apreciar as pequenas coisas. Então, são práticas da gratidão também. E você praticar também essa gratidão de ter um corpo físico, de você poder aprender, você poder levar alegria para as outras pessoas. Então, são práticas que ajudam muito, né, Kátia? Posso dar mais algumas Pode, práticas? fica à vontade. Eu procuro não deixar minha mente ficar divagando. Isso, muito importante. Eu sempre coloco, quando eu estou fazendo tarefas em casa, eu não deixo a mente, porque a mente vai, né? Vai sim. Ela vai embora. Então eu coloco sempre canais que falam de espiritualidade, coisas que Sim. me agradem. Eu sempre busco o canal do Wagner Borges, por exemplo, o canal do Saulo. Isso. Ou eu gosto muito de ouvir, por exemplo, leituras de audiobooks. Audiobook ajuda muito. Eu Sim. gosto muito. Então, o livro dos espíritos, o livro dos médiums, só que é uma leitura comentada. Ela não é comentada, ela é só lida mesmo, o que Isso. está ao pé da letra do livro. Então, não é Sim. comentado. Então, eu gosto também porque eu vou aprendendo. Eu já li os livros físico, né? Eu gosto também da pegar o papel e ler, mas comentado também a mente da gente não fica divagando e pensando bobagem. Agora, quando tem pessoas que são complicadas, que às vezes a gente está num ambiente que as Isso. pessoas são nervosas e começa Sim. uma energia de contaminação, que às vezes isso acontece, de irritação numa fila de banco e a pessoa começa a irritar o ambiente. Uma das coisas que é legal fazer é respiração consciente. Consciente, sim. Você respira com profundidade, você respira 6 vezes, pausa 3, respira, inala 6 e pausa 3. E vai fazendo essa respiração, você não entra na energia que a pessoa está querendo fazer confusão, sabe? No Sim. ambiente. Ela chega para causar. Você faz essa respiração, ou você entra em conexão com você mesmo e não simplesmente não entra na energia da pessoa, com consciência, respirando profundamente, simplesmente acaba com a brincadeira. Sim. E é muito importante que quando você está ansioso, quando você está nervoso, você respirar com consciência, nossa, traz uma paz para você e você consegue observar a situação. Agora, quando você fica muito apavorado, você não sabe nem o que está acontecendo ao seu redor, você não sabe de nada, você perde a estabilidade. Então, é muito importante respirar com Tocar o consciência. microfone. Sim. Tá me ouvindo? Estou sim, Kátia. Tá bom. Ô, Uma troca Kátia, de microfone. Oi. e o que você acha assim, quando uma pessoa é muito sensível, muito empata,
e ela tem um casamento para ir, precisa ir no shopping, no cinema, e ela sabe que as energias desse ambiente oscilam. Pessoas vão lá, às vezes estão nervosas, estão preocupadas com as contas, tem vários sentimentos. E essa pessoa precisa ir. O que você poderia, assim, você poderia dar dicas para ela? O que ela pode fazer antes? Ela poderia examinar para ver se realmente ela precisa nesse lugar. Agora, quando não tem como fugir, precisa ir. O que fazer? Olha, eu acho assim, quando a pessoa está trabalhando sua energia mesmo, Sim. ela pode ir sem medo. Ela pode ir antes, mentalmente, ela pode exteriorizar a energia para aquele ambiente, para fazer uma proteção energética antecipada. Você não precisa exteriorizar a energia no local, porque senão você pode chamar atenção e abrir um holofote lá para você. Aí você se lasca mesmo, né? Exatamente. Você tem que ir. Mas vai devagarzinho. Vai antes. Isso pode ser feito em reuniões que você vai fazer, você exterioriza antecipadamente para aquele ambiente. Você vai antes. Eu tive uma vez um protocolo de uma reunião que eu ia ter. Reunião não, eu ia dar uma palestra. Sim. E eu fui antes, eu pedi permissão para os mentores da casa para estar no ambiente. Então, correu tudo tão bem, tão maravilhoso, que não há conflito. Sim. Quando a gente não faz isso, às vezes entra em conflito, né? Entra em disputa, entra numa energia não legal. Então, a gente aprender. Agora, nem sempre a gente vai em lugares espiritualistas, né? Que é o que você está falando. Você vai num ambiente que é um casamento, que é um... Isso. Primeiro, evita conflito. Sim. Né? O ambiente já não é adequado. Evita bebida alcoólica. Sim. Eu, por exemplo, vou em lugares públicos, eu evito beber, porque eu sei que a minha energia, o empata tem muito, para mim, pelo menos, eu tenho muito acúmulo de ectoplasma. Sim. Sim. Então, o que acontece? A energia, ela é mais densa um pouco. Sim. Então, o que acontece? Se sobrar panela lá, se voar uma panela, vai voar na minha cabeça, com toda certeza. Então, isso é verídico, isso acontece mesmo. Então, eu evito chamar atenção, evito beber, evito conflitos em geral. Então, mas também, se tiver que acontecer, se tiver alguma coisa que vai acontecer, e eu procuro defender as pessoas que precisam, sabe? Sim. Eu não tenho como fugir disso. Às vezes a gente é usado como um canal também. Sim. Então, a pessoa vai precisar analisar muito a situação. Eu já tive situações que eu tive que me pôr na frente para defender alguém que ia passar por situações delicadas. E tive que defender. E aí a gente vira o alvo mesmo. Então tem que analisar a situação. Sim. E não ir com aquele pensamento, né, Kátia? Poxa, eu vou lá, vou passar mal, esse lugar não é bom, aquele energia, aquele pensamento de julgar. Nós podemos entrar em qualquer lugar. Se a gente entrar dentro de um pântano, a gente vai sujar nossa roupa. Mas a gente sabe como nos limpar, sabe? A gente consegue ter essa consciência através desse trabalho de autoconhecimento, como nós comentamos já desde o início da live. Mas a energia do julgamento, o pensamento do julgamento, a gente já está aberto a nossa brecha, porque os espíritos que habitam naquele lugar, que estão lá antes de nós vamos lá, ele já quer nos dar uma lição, quer seja drenar nossa energia, quer seja instigar alguém para gerar uma discussão, uma briga. Então a gente precisa ter esse sentimento também de não julgar nada. A gente
tá aqui para aprender. E a gente não se colocar maior do que qualquer outra pessoa, qualquer outra situação. Porque senão a gente leva a rasteira, né, Kátia? Leva a burdoada, Leva. como eu digo. Sim. Eu acho assim, Pri, se a gente tá no lodo, deixa sujar, depois a gente vai saber se limpar. Isso, exatamente. E às vezes a gente precisa comer um pouquinho de lixo, a gente Pra gente precisa passar aprender. pelas coisas. Exato. Sim, Porque assim, outro dia eu fui num show. sim. Eu fui no show, eu queria ir no show, eu falei, eu vou ver como é que eu vou ficar. Sim, sim. Porque Eu vou ver você como é que eu vou ficar. pega Vou essa ficar. experiência e conversa com as outras pessoas, né? Às vezes a gente precisa passar por situações para ver que não é o fim do mundo. Isso, exatamente. O que me fez pensar isso? Na época da pandemia, a gente ficou muito dentro de casa. É lógico que a gente adora a nossa casa. Sim. Nossa casa está acumulado da nossa energia. Aqui Sim. tudo é previsível. Aqui a gente cuida. Aqui tem a nossa energia. Por que eu gosto tanto da minha casa? Por que eu gosto tanto de chegar em casa? Porque a casa me abraça. A casa eu já estou acostumada com a minha energia. O resto não. Sim. Lá fora é um tumulto. Lá fora eu não sei o que vai me encontrar. Mas lá fora eu vou aprender. Por isso que eu falo, as pessoas precisam ir lá fora, precisam aprender. É lá que eu vou trazer as maiores experiências para a minha vida. Então, Pri, a gente precisa ir lá se sujar um pouco e trazer conhecimento para dentro de nós. Vivência. A gente precisa trocar experiência com outras pessoas. Então, você vai ver muita coisa errada, você vai ver muita coisa, não entre em julgamento, como você falou. Bom, vai ter pessoas que vão beber, vão ter pessoas que vão cair, vão ter pessoas que vão se drogar, você vai ver tudo isso. Não entre em julgamento. Cada um está fazendo com a vida aquilo que elas querem. Elas estão ali fazendo o que elas querem. Você vai se divertir, você vai fazer, você vai conhecer, você vai curtir o seu show, vai curtir a sua festa, mas não entra em bebida, não entra em droga, não entra em falatório mal. Volta para casa. Agora, se você for todo dia num show, se prepara, porque você não vai ter energia para repor ali. Também não é assim, né? Todo dia um show. Então, não é por aí. Eu acho que a gente tem que saber dosar um pouquinho a vida da gente. Como eu falei, eu passo o dia inteiro ouvindo coisas que são salutares para mim. Isso. Eu sei o que eu ponho para dentro de mim, de conhecimento, de aprendizado, de estudos. Eu estou o dia inteiro fazendo. Um dia que eu vá num show, não vai me matar. Um dia que eu vá num casamento, eu vou me isolar do mundo, porque não, eu posso ir aonde eu quiser. Eu posso ir aonde eu quiser, desde que eu cuide da minha energia sempre que eu puder, né? Então eu tenho como prática todos os dias ouvir coisas que são boas para minha alma, para minha alma superior, para minha alma que pede. Desde pequena eu faço isso, desde que eu me conheço por gente, eu quero saber sobre a imortalidade da alma. Eu não entendo a morte, eu não entendi a morte, eu queria saber por que a pessoa morre e eu não vejo mais ela. Sim. Desde pequena eu falava, eu sinto saudade de alguma coisa que eu não sei. Por que eu sinto saudade de uma coisa que eu não conheço? Então, Então, quando você tem dentro da sua alma uma expectativa de conhecimento da espiritualidade, puxa vida, você vai buscar conhecimento, né? Você vai correr atrás do tempo perdido, uma sensação de que o tempo está passando e você tem muito ainda a aprender. Exatamente, Kátia. Nossa, eu preciso aprender. Parece que o tempo está se esgotando e você não está fazendo o que você precisa. É essa sensação que eu tenho. Parece que o tempo está se esgotando e eu não estou aprendendo o que eu preciso. Quem tem sensação aí de que está acabando o tempo e que não dá tempo de fazer tudo o que precisa? Parece que o tempo está mais rápido, não parece, Priscila? Parece. Tem que aproveitar cada minuto, hein? E aproveitando aqui, Kátia, tem uma pergunta aqui da Érica, que
traz muito ensinamento para nós. Como se blindar de pessoas que só nos procura quando está com problemas? Daí aconselhamos, escutamos, e daí a pessoa se acalma e depois não dá notícias. E completando, a Michele Almeida comenta aqui também: gostaria de saber como lidar com pessoas pessimistas que só reclamam da vida. Ai, olha, a pessoa, primeiro que a gente não escuta o outro porque o outro está precisando, né? Eu acho assim, se a pessoa está te procurando, é porque ela está precisando de ajuda. Agora, é sempre que ela vai te ouvir, vai te buscar. Você está sendo usado como um lixo emocional. Você tem que avaliar. Se você é só um amigo que a pessoa vai lá e vai soltar tudo que ela precisa em você e vai embora, você tem que dar um basta nisso. Agora, se não, se ela está realmente precisando desse ombro amigo, por que não dar esse ombro amigo? Eu não sei, eu sou uma pessoa que eu não consigo dizer não. Eu não consigo dizer não. Uma pessoa chega para mim, ela está precisando, eu não consigo virar as costas e falar não dá. E eu nunca espero resposta, eu nunca espero que a pessoa venha me dar um retorno daquilo que eu falei, ou fico esperando alguma coisa em troca. Eu não espero essa notícia de volta. Eu faço sem esperar retorno. Né? Eu acho assim, se eu pude ajudar alguém em algum momento da vida delas, eu já me dou por satisfeita, sabe, Érica? Eu não fico esperando de verdade um retorno da pessoa. Se ela não me procurou, é porque ela está bem. Então, que ela seja feliz e que fique bem. Então, que bom que ela não precisa mais de mim. Então, isso é um sinal que a minha ajuda foi positiva para ela. Sim. Né? E é interessante a gente pensar também que se a pessoa nos procura, é que ela vê que a gente pode ajudar ela, que a gente tem condição de dar um conselho, ou se a gente não tem condição, a gente pode ouvir, falar assim, olha, eu não sei o que falar sobre isso, mas eu posso te ouvir. E depois que você ouvir, você separar o que é seu, o que é da pessoa, e você continuar se cuidando. É muito importante, porque o terapeuta faz esse trabalho lindo de ouvir as dificuldades do outro, e depois ele cuida de si. Então, tenho certeza que a Érica, a Michele, ela tem esse papel assim de ser um para-raio das pessoas com dificuldade. O empata Mas né, Eric? sim, Priscila, o empata é muito isso. As sim, pessoas chegam perto do empata para pedir ajuda mesmo. sim. E se o que ela falou trouxe algum desequilíbrio na sua vida, no seu sentimento, nas suas emoções, você começar a trabalhar nessas situações. Poxa, por que isso me trouxe de mal? Por que isso não me fez bem? Aí eu vou trabalhar em mim. Então, a gente um para-raio, traz também essa conexão, essa vibração, essa atração que nada chega a mim por acaso. Eu atraí também de alguma forma. O que seria essa atração? Seria essa questão assim de, poxa, eu preciso trabalhar um não julgamento. Eu preciso trabalhar o egoísmo. Eu preciso trabalhar o quê? Eu falo por experiência própria, Kátia. Eu já passei assim por situações que a pessoa ligava para mim todos os dias e a pessoa falava a mesma coisa. Aí chegou um momento que eu falei assim: você já percebeu o que você está falando? Ouve um pouquinho o que você está falando,
porque você repete a mesma coisa todos os dias. E você não ter essa escuta ativa, você vai ver a sua vida passar e você não vai agir. Que tal você escrever agora sobre isso? Para você começar a ter consciência. Eu posso continuar te ouvindo, mas e a sua vida? Como que vai ficar? Não é legal você buscar um psicólogo? Porque eu não tenho essa maturidade de falar muita coisa para você. Aí a pessoa falou assim: Poxa, eu tô reclamando demais, hein? Verdade, eu tenho mais coisa para agradecer do que reclamar. Eu vou buscar ajuda com um psicólogo, porque é muito interessante. E às vezes a pessoa tá num vício e ela não percebe. É que esse vício de insatisfação, de De reclamação. reclamação. Sim, é muito importante. Tá aqui conosco também, Kátia, a Mayra, a Carol, a Carla, o Leandro Bruno está Oi, nos gente. acompanhando. Professor Luiz Fernando, do canal Espírita, está aqui. Um abraço, Luiz Fernando. Tem live aqui no canal do professor. Já fui no canal dele também. Foi um papo muito gostoso, muito interessante. E, pessoal, é maravilhoso a gente buscar esse autoconhecimento. A Célia está aqui também acompanhando tudo que a gente está falando de forma tranquila. A gente aprende com vocês aqui do chat. Essa troca de experiência é muito importante. E aproveitando aqui, eu vou pegar a pergunta aqui da Dilma, Kátia. Vamos lá. Em relação aos aprendizados com essa empatia na sua vida, como você os aproveita? Poderia nos contar alguma experiência marcante? Você contou da sua mãe. Então, acredito que através de tudo que você viveu, você se fortaleceu também, né, Kátia? Eu tenho tantas Sim. experiências com... Olha, tem situações... Eu tive uma que eu posso citar, se você quiser. Sim, pode ficar à vontade. Eu peguei um Uber uma vez e entrei nesse Uber e ele começou a contar. Eu senti uma energia diferente, estranha, de tristeza. E eu comecei a conversar com aquele motorista. E aí ele começou a relatar para mim que ele tinha sido motorista da Hebe Camargo. E eu fui conhecer a história dos bastidores da Hebe Camargo. Que incrível! O quanto essa mulher foi incrível mesmo, maravilhosa, com os funcionários no último momento assim da vida dela. Eu tenho até no blog, eu escrevi alguns anos atrás, eu escrevi essa experiência que foi incrível. Depois, se vocês quiserem entrar lá, tá escritinho minhas experiências como empata. Tem experiência de projeção astral também, mas essa específica foi assim, ele contando o quanto ela foi maravilhosa. Ela foi ao banco, ela preparou vários envelopes para os funcionários que trabalhavam com ela. Sim. E deu dinheiro, uma quantia grande para cada um dos funcionários, para que eles pudessem continuar a vida deles. Ele comprou um carro para ele. Sim. Ele foi embora, mas esse homem entrou numa depressão profunda. Mas ela fez isso com cada funcionário que trabalhava com ela. E ele contando para mim que ele foi embora e ele voltou assim. A gente estava passando na frente da casa dela, né? Sim. Bom, eu desci, finalizando assim para ser rápida. Isso está escrito lá no canal depois, quem quiser procura. Eu não sei nem como procurar no Google, depois eu até posso te mandar, você coloca aí embaixo. Ele simplesmente fala assim, que eu desço do Uber, paro no meu prédio, mas em prantos. Em prantos. Desci, entrei no elevador, peguei um vizinho chorando. Eu peguei um Uber e o Uber contou a história da Hebe Camargo e um vizinho não me entendeu, foi nada, né? Mas foi uma experiência para mim tão
bacana. De doação, né? De doação, que mulher Sim. maravilhosa, de conhecer ela nos bastidores. E o sentimento desse motorista para com ela, sabe? Com ela. Foi assim. Gratidão, e eu sim. senti a presença dela, espiritual, Com da certeza. gratidão dele. Assim. Então eu senti os dois. Eu falei, meu Deus! Foi intenso. Foi intenso o negócio. Então, é tão bacana a gente ser empata, gente, que se eu pudesse mostrar um pouquinho para vocês do que eu sinto, de tanta emoção que é ser como eu sou. Então, eu falo, vale a pena ser empata. Vale muito a pena ser empata. Então, e você acha, Kátia, que se você não fosse empata, você conseguiria trazer tanta sabedoria no seu viver, esse olhar amoroso, esse olhar de se colocar no lugar do outro, de querer buscar sempre evoluir, progredir, amadurecer? Porque quando a gente não tem, às vezes, essa sensibilidade, a gente vê cenas difíceis aos olhos do empata, como um cachorrinho abandonado, uma pessoa que agride um senhor, uma discussão, uma falta de respeito. Tem pessoas que estão lá, parece adormecida, e não sentem. Não tem parece que não tem essa percepção de amor. Como que seria a sua vida? Sem graça, né? Seria preto e branco, não teria cor nenhuma, não teria graça nenhuma. Eu falo, seria adormecida. Sim. Eu acho que é tão maravilhoso a gente poder ouvir, sentir as pessoas. E eu falo que a gente é meio isca humana, né? Eu acho que Deus isca a gente. Tem uma outra história que eu falo. Um dia não, a gente pode faz contar suas histórias. Só de casos. Eu falo. Agora eu fiquei curiosa. Teve um dia que eu estava vindo embora, eu estava com meu cachorrinho no carro. Aí eu estava levando minha irmã para casa. Toda noite eu levo ela para casa. Minha irmã mais velha que eu. A gente se leva para casa, uma cuida da outra. Aí eu ouvi uma voz me chamando. Sim. Ouvi mesmo, chamando. Aí eu passei por uma pessoa, eu falei, esse senhor está me chamando. Ouvi, eu falei, eu fui escada por Deus. Eu falei para minha irmã, falei, olha, Rô, eu vou voltar. E eu senti que eu precisava ajudar aquele senhor. Olha. E ele estava com um tablado, era umas 9 e pouco da noite. Sim. Ele estava com um tablado de cocada na cabeça. Sim. Eu falei, meu Deus, eu vou voltar e vou comprar a cocada dele. É uma forma de eu ajudar. Sim. Quando eu cheguei lá, começou uma chuva. Eu falei, meu Deus, eu não vou ajudar só comprando cocada. A hora que eu olhei, ele estava com uma bengala, era um senhor de idade. Sim. Eu falei, eu vou colocar ele no meu carro e vou levar ele para casa. Eu falei, e isso eu não falo, pelo amor de Deus, gente, não é para me enaltecer, nada disso, mas é que a gente é chamado. Isso, sim. A gente sente um chamado, que você sabe que é além das nossas forças. Isso. E é isca humana mesmo. Deus coloca a gente ali naquele lugar e você vai e faz. É simples assim. E não recomendo também que faça quando você não sentir esse chamado sair, porque é perigoso. É perigoso, né? Às vezes você fala assim, 9 horas da noite, você sozinha, mulher, pegar uma pessoa e colocar dentro do carro no mundo, né? Não recomendo, mas eu fiz. Senti o chamado e fui lá e fiz. O senhor tinha 80 anos, estava com dificuldade, começou a chover, aí eu falei, bom, senhor, deixa eu comprar uma cocada do senhor. Como eu falei, como que eu vou dar dinheiro para ele se ele tá precisando, né? Sim. Aí começou a chover, eu falei, só mora onde? Ele falou, eu moro aqui perto, mas eu perdi o ônibus, ele falou. Eu perdi o último ônibus que me levava para casa. Aí eu comecei a rezar. Eu falei, eu ouvi a sua reza, quase que eu falei, porque o chamado foi Deus. Você sentiu na hora. Sim. O chamado que ele rezou foi Deus. Aí eu parei, coloquei ele dentro do carro, levei ele para casa. Aí eu comprei a cocada dele,
para dizer que eu tinha, mas o chamado foi esse, eu tinha que levar ele para casa, porque a casa dele era longe de onde, e tinha começado a chover. Então é isso, gente, a empatia, às vezes Deus nos coloca nos lugares e a gente nem sabe por quê. Às vezes uma rota, um desvio de rota, nos coloca em lugares que a gente nem imagina, mas tem um propósito, tem um motivo, tem uma razão de ser. E quando você está ouvindo, você está conectada com esse dom, com a sua intuição, que é a empatia, com a sua intenção, com o amor, você vai e você faz o seu trabalho, você faz a sua missão de vida, que é escutar a voz do seu coração. Sim. É isso. E o Washington comenta aqui, ó. Na minha opinião, ser empata é um grande aprendizado espiritual, juntamente para aprender a ter empatia com o sofrimento das pessoas à sua volta. Ele complementa aqui. Creio que quem é já foi planejado antes de encarnar, passar por esses aprendizados. E o mais interessante, Kátia, é que quando uma pessoa nos ajuda num momento difícil, a gente tem aquele sentimento de gratidão tão forte dentro da gente que a gente nunca mais esquece da pessoa, a gente ora por essa pessoa e quando a gente desencarna, esse laço não se rompe. Você pode estar lá no plano espiritual e torcendo por aquela pessoa que te ajudou, sabe? Aquela energia de amor. Então, vale a pena, sim, a gente ajudar o outro e sempre nos ajudar também, né? Tem a passagem do André Luiz, né, no nosso lar. Lembra da senhorinha que orava por ele? A única. Ele lembra? desprezando ela e ela lá rezando por ele. A hora que ele sente uma vergonha, né? Ele sente uma vergonha. Que aprendizado, não, Kátia? É enorme, enorme. Sim. Maravilhoso. Bom, pessoal, acredito que ninguém mais vai fazer pergunta, porque tem uma pergunta aqui da Laine, mas ela foi respondida bem no início da live. E a live também vai ficar salva, pessoal. No final, vocês comentem o que você achou. Se vocês querem que a Kátia volte de novo para contar os causos. Nossa, porque eu sou mineira, eu gosto de muito causo. E falar em causo, eu tenho regressão que eu fiz com o Jefferson. Nossa, vai ser maravilhoso. A gente pode comentar isso também nas próximas. Com certeza. E, Kátia, quero te agradecer imensamente pelo seu trabalho, pela sua dedicação, porque você sabe que você gravar vídeo, ter um canal é um desafio diário, e o que te movimenta é o amor. É você deixar algo para as outras pessoas e que esse trabalho continue ao longo das gerações e você mostrar também que vale a pena você usar esse amor, ser luz no caminho das pessoas, porque automaticamente essa luz reflete em nós. Nada por acaso. Sempre. Então, a gente trazer sempre o nosso pensamento. Poxa, estou passando por isso, mas não questiona por quê. Mas para quê? Para quê? Qual que é o aprendizado por trás disso? Então, é maravilhoso a gente pensar sobre isso. E quando você quiser gravar vídeo, você divulgar no seu story, pode ter certeza que eu vou compartilhar o seu curso, você for sair, fazer seu curso, nós precisamos sim nos cuidar, e gratidão pelo seu lindo trabalho, gratidão por você ter essa força e buscar sempre se melhorar e nos ajudar, e você pode falar o que você quiser agora, divulgar seu canal, o seu Instagram, seus trabalhos, fica à vontade. Eu que agradeço, Pri, pelo convite, por estar aqui na minha turma. Sim. Foi um prazer enorme estar aqui. Eu sempre gosto de agradecer, porque se não fosse todo o trabalho de divulgação, a gente faz mesmo, porque, gente, é difícil estar aqui, como a Pri falou, a gente se expor, principalmente para quem empata. É uma tarefa difícil, porque a gente recebe muita carga mesmo,
Então, eu não gosto muito de estar em vídeos. Não, não é fácil. A Priscila viu a minha luta para estar aqui. Mas tá tudo bem. Eu acho que tudo vale a pena quando você tem um propósito verdadeiro de trazer a sua história. Sim. Eu acho que todos nós temos histórias lindas para contar, desde a pessoa mais simples até a pessoa mais... todos nós somos um livro, né? Sim. Temos histórias para contar. Então, a história da Kátia, a história da Empata foi assim... Quando eu descobri o que era ser empata, foi trazer para vocês o que acontecia comigo, de fato, para evitar que pessoas sofressem as consequências do que é ser empata, de achar que estava doida, que achar que é bipolar, que achar que o que está sofrendo é doença e que dá para se cuidar. Então, sim, com certeza. O canal do Empatas, o site é empatas.com.br, o Instagram é @empatas.com.br e o canal do YouTube é youtube.com/empatas. Acho que faltou alguma coisa, Pri? Eu acho que não. E quando tiver o curso, em breve, aí eu estou me organizando, a gente vai fazer eu vou começar a me organizar para fazer o vídeo semanal, para a gente fazer perguntas e respostas também, porque tem muita coisa aí no ar, gente que fica em dúvida, então vou estar aí disponível para vocês também. Com certeza. Tá bom. Kátia, me espera. Sim, me espera um pouquinho nos bastidores para mim dar tchau para você, que eu já vou finalizar a live, tá bom? Ok.